Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um encontro de língua portuguesa. E nesse encontro a gente vai falar sobre texto descritivo. A linguagem escrita, ela vai requerer, entre outros fatores, um conhecimento de elementos linguísticos, tá? Uma habilidade aí para a gente conseguir organizar as nossas ideias e trazer o que a gente quer expressar de uma maneira clara e objetiva, trazendo também um domínio diante de características pertinentes à estética textual de uma forma abrangente. Isso é importante porque quando a gente quer descrever alguma coisa na linguagem falada, isso a gente pode fazer mostrando, apontando para alguma coisa, tentando caracterizar com um pouco de vocabulário que a gente tenha. Mas quando a gente está escrevendo um texto, o nosso leitor nem sempre está vendo aquilo. De repente, você não coloca uma imagem no seu texto. Então, você precisa escrever de uma maneira muito clara, e também objetiva o que você está querendo transmitir, qual é a ideia que você quer transmitir, tá? E essas competências, elas são adquiridas ao longo do tempo, né, com o passar do tempo, mas não de uma maneira passiva. Você precisa praticar a escrita, você precisa praticar a leitura, principalmente. Você precisa criar o hábito de procurar em fontes confiáveis, informações, de diversos assuntos, para que isso possa fazer parte do seu dia a dia. Tá? Então, você precisa adquirir dessas fontes informativas justamente uma ampliação do seu vocabulário, uma ampliação da sua competência linguística, porque essas estruturas que vão estar nessas fontes, por exemplo, um jornal, ou um artigo científico, ou uma dissertação, uma monografia, você vai ter ali algumas estruturas que vão começar a ficar gravadas aí na sua mente, a estrutura de como se fazer um bom texto. Tá? O texto descritivo é aquele que vai apresentar uma enumeração de características, por exemplo, de um objeto ou de um fenômeno que está sendo observado ou que foi observado. Essa enumeração ela vai poder ser baseada numa análise objetiva, né, em que vai se priorizar aí os aspectos externos e visuais, né, ou numa análise subjetiva, onde você vai trazer sensações, emoções, algumas características que o que você está observando, o que você está visualizando ou querendo passar, querendo transmitir, vão provocar aí no seu leitor ou no seu ouvinte. Tá? A linguagem descritiva vai priorizar qualificadores, como advérbios, adjetivos, vai utilizar alguns verbos de ação, só que os verbos principais que são utilizados são os verbos de estado. Aqui é basicamente um resumo do que a gente viu no nosso último encontro sobre texto descritivo. Tá? Agora a gente vai entender quais são os aspectos mais importantes a serem considerados na construção de um texto descritivo. Então, a análise, né, do gênero, né, a descrição nunca será utilizada fora de um gênero textual. E o gênero fornece outras informações relevantes, como a função, do texto e qual é o público-alvo. Então, quando a gente considera esses aspectos, é mais produtivo escolher quais características serão apresentadas e de qual forma essas características vão ser apresentadas de uma maneira de contemplar o objetivo do texto. Então, por exemplo, quando eu tenho um diário, eu vou ter uma forma de escrever esse diário, que é diferente de um cardápio. Quando eu tenho uma notícia, eu tenho uma forma de publicar uma notícia que é diferente de uma lista de compras. Quando eu tenho um currículo, eu tenho uma maneira de preparar um currículo que é diferente de um relatório, de um relato de viagem, de uma biografia, por exemplo. Então, os gêneros textuais descritivos, eles vão trazer em si quais características são mais importantes e mais relevantes e, obviamente, mais adequadas para esse gênero textual, tá? Isso é muito importante você compreender e já ficar, já ter uma noção, já abrir os seus olhos para que quando você estiver lendo um certo tipo de documento ou um certo tipo de texto ou visualizando uma cena, enfim, um filme, um comercial, quais aspectos são mais relevantes, quais aspectos são mais importantes e adequados para aquela cena, para aquele livro, para aquele texto. E isso é muito importante a gente conseguir compreender.
Nós temos que observar também que a descrição pressupõe um trabalho de contemplação, de observação do objeto ou fenômeno que será descrito, né? E aí, nesse sentido, antes mesmo da produção do texto, é importante fazer uma lista das características que estão sendo observadas e quais delas são mais pertinentes. Vamos supor, você precisa fazer um resumo do seu dia. Olha só, um resumo do seu dia. Você pode fazer uma lista do que você fez, um checklist do que você fez. Você pode, de repente, pontuar algo que seja mais importante e deixar outros de fora. Então, vai depender. O que é mais pertinente nesse relatório que você quer fazer, nesse resumo do seu dia, tá? Na hora que você for construir o texto, você vai considerar todos os aspectos que a gente conversou até agora, podendo partir então para a produção do seu texto. Então, antes de você fazer o texto, você tem que olhar o que você está observando, né, o que você quer dizer, você vai ver quais características são mais importantes, quais características são mais pertinentes ou fundamentais, e a partir dessas características, você vai criar uma lista, e a partir disso, você vai começar a construir aí o seu texto em cima dessas características. Lembrando que qual é o gênero textual que você vai utilizar? É uma carta? É um e-mail? É uma mensagem? É uma lista? Porque dependendo desse gênero, o seu texto vai modificar. Se você for fazer, por exemplo, uma lista, não é necessário você fazer algo tão detalhado. Se você for fazer, por exemplo, um relatório que precisa de uma descrição mais específica, você vai detalhar mais o seu texto, você vai detalhar mais as características do que você está querendo passar. Então, isso vai depender. O gênero textual vai ser completamente vai ser um guia aí para você poder construir o seu texto, tá? Então, dependendo do objetivo e do efeito desejado, o autor pode optar por informar o que se descreve e depois inserir as características, por exemplo, vai falar sobre a globalização, vamos colocar assim, o ponto de vista desse autor sobre a globalização. Então, ele vai explicar o que é a globalização e depois ele vai fazer aí quais características ele consegue observar sobre a globalização, quais as descrições que ele consegue trazer, o que é relevante, o que não é, qual é a importância desse objeto, né, desse tópico analisado. Então, isso vai fazer com que esse autor trabalhe em cima desse tema. Mas ele pode já também fazer o contrário, trazer as características de uma maneira geral e depois trazer ao seu ponto de vista, o que ele observa sobre esse objeto ali do texto, né? Não necessariamente um objeto físico, tá, gente? Pode ser o tópico do texto que ele está querendo falar, ok? Há diferença entre texto descritivo e texto narrativo, tá? É comum a gente encontrar textos que apresentam elementos descritivos e narrativos de maneira intercalada. A gente chama de um texto narrativo predominantemente descritivo ou um texto descritivo predominantemente narrativo. Isso é muito comum, tá? Um texto ele raramente é único de um tipo textual. Ok? Mas a gente precisa observar qual é a função que a gente quer trazer aqui para o nosso leitor ou para o nosso ouvinte. Tá? O texto narrativo ele é feito por meio de eventos consecutivos que vão ajudar aí o leitor a compreender o desenrolar da história. Esse tipo de texto é sempre contado pela figura do narrador, que pode ou não ser personagem da história. Por outro lado, o texto descritivo é aquele que apresenta uma sequência de descrições detalhadas a respeito de alguma coisa. Pode ser uma pessoa, um objeto físico, uma situação, um ambiente, um animal, um acontecimento, tá? E aí não vai depender da presença do narrador e do tempo sequencial. Tá? Então, aqui a diferença básica é que os dois podem contar alguma coisa, só que dentro do texto narrativo, eu vou contar essa história a partir de um narrador. Já no texto descritivo, eu vou descrever um acontecimento, um fato, uma pessoa, mas sem necessitar de um narrador. Não é que eu não possa ter, mas é que eu não preciso de um narrador para descrever alguma coisa. Tudo bem? Então, na descrição, né, a gente tem como objetivo criar uma imagem, tá? Única e completa no imaginário do leitor. Por isso que quando a gente pega um texto narrativo que tem ali a descrição de um personagem ou de um ambiente ou da sala ou de alguma situação
que esse texto está muito bem escrito, a gente consegue imaginar como se fosse uma captura de tela, tá? Então, na narração, a gente busca também uma sequência dos fatos, ok? Pode ser cronológico ou pode ser psicológico, mas dentro da narração é muito comum a gente encontrar a descrição seja ali do ambiente onde essa situação está acontecendo, seja a descrição psicológica ou física do seu personagem. Então, dentro da narração, a gente vai encontrar sim a descrição, e isso é o que facilita o nosso imaginário. Então, quando você for escrever um texto, dependendo do que for solicitado, você pode utilizar desse artifício de, eu vou narrar uma história, eu vou contar alguma coisa que aconteceu, mas eu quero descrevê-la. Por que eu quero descrevê-la? Para que o meu leitor ou o meu ouvinte consiga imaginar e perceber muito bem a cena, a sensação, o que aconteceu. Esse aqui eu acho que é o ponto principal de um texto descritivo, principalmente dentro de uma narração. Tudo bem? Se ficou alguma dúvida, anota a sua dúvida e comenta comigo para a gente poder tentar sanar essa dúvida. Maravilha? É importante você fazer leitura de textos, fazer leitura de jornais em português. Existem alguns sites aqui em português gratuitos, ok? Então, um beijo para vocês. Qualquer dúvida, anota, fala comigo e a gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!